Salve, salve galerinha, beleza? Bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula aí dessa vez de corpo em movimento, onde nós iremos tratar então sobre os nossos assuntos que tematizamos aí durante todo o ano na Escola Mais, Unidade Mascote, tá bom? Então, muito bem, peço que prestem muita atenção para que a gente consiga aí associar o máximo de coisas pelo qual a gente estudou em corpo e movimento neste ano. Bom, muito bem, então vamos organizar aqui. Deixa eu jogar minha câmera para cá. Muito bom. Galera, então nós tratamos e tematizamos muitos assuntos de corpo e movimento. Vocês tiveram a oportunidade de conhecer e compartilhar muitos conhecimentos. Muitos e muitas de vocês já jogavam, já praticavam ginásticas. Nós, neste último trimestre, tivemos a oportunidade de subir na corda e muitos e muitas de vocês compartilharam que já tinham feito ou tecido ou já tinham de alguma forma escalado a corda, né? Subido na corda aí no CrossFit, enfim. Isso é muito importante. Quando a gente fala de estudar corpo e movimento, nós nos referimos em construir conhecimento a partir do compartilhamento da cultura, certo? Então, muito bem, vejamos aí os assuntos pelo qual a gente tratou. Vamos iniciar pelo voleibol. Então, a etimologia da palavra voleibol, né, vem de volé, que significa voo, certo? E refere-se ao voo da bola. Ele foi inventado na ACM e no começo ele chamava mintonete, mas depois, enfim, foi alterado o seu nome e é um jogo muito divertido. Olha lá, gente, para quem vai fazer a avaliação, este ponto aqui é muito importante, tá legal? Então, quais são as principais regras do voleibol? Podemos dizer que, principalmente, cada equipe tem um técnico, certo? Uma partida ela é constituída de 5 sets, cada set dura 25 pontos e ele não tem tempo determinado, então são 25 pontos. E quando uma equipe atinge os 25 pontos, ela precisa estar ganhando de uma diferença mínima de 2 pontos da outra equipe. Então, quando você chega, por exemplo, ao placar de 24-24, é quando as pessoas costumam falar, vai a 2. Por quê? A diferença de pontos precisa ser de 2 pontos. Em caso de empate, certo? A partida ela vai continuar até que se atinja, né? Então essa diferença de 2 pontos. É importante dizer que após o saque a equipe só pode dar 3 toques, né? Na bola, então a equipe adversária que vai receber essa bola só pode dar 3 toques. E vence a equipe, certo? Que conseguir ganhar 3 sets. E aí, se houver empate 2-2, o quinto set é o decisivo. Muito bom, galera. É importante dizer sobre o voleibol que ele é um esporte sensacional e, além de tudo muito democrático, né? Afinal, nós podemos praticá-lo da sua maneira competitiva, como é o caso do esporte, mas em nossa escola, por exemplo, diversas adaptações dele ficaram aí muito populares, né? Seja a rodinha de vôlei, seja 1, 2, 3 corta, seja o paredão e afins. Então olha lá, gente, agora vamos falar um pouquinho sobre o basquete, né? O basquete, assim como o vôlei, ele também foi criado na ACM, né? E basquete vem do inglês, né? O cesto, basket, e ball, bola, certo?
Então, o que acontecia, né? Quando se pensava nesses esportes, se pensava sobretudo no divertimento das pessoas e naquele convívio. Então, esta associação é uma instituição que promove convívio, né, com os adolescentes, tal. Então, o basquete ele foi criado para promover esse convívio. Como esporte, né, ele foi muito difundido e hoje ele é muito praticado, inclusive muito apreciado também em nossa escola. São as principais regras e características, então, do basquetebol. Primeiro, as cestas elas podem ser de 1, 2 ou 3 pontos, certo? De 1 ponto quando é realizada através do arremesso livre, de 2 pontos quando está dentro da linha para dentro, né, para frente da linha dos 3 pontos, e para trás desta linha, então ocorre a cesta de 3 pontos. A bola só pode ser conduzida com uma das mãos, certo? E aí é o movimento que a gente chama de drible no basquete. E quando um jogador sofre uma falta durante um arremesso, que, por exemplo, numa bandeja ele toma um tapa no braço, acontece o tiro livre. O tiro livre, o lance livre, ele é muito bem estruturado, muito bem organizado e ele vale 1 ponto caso a cesta que foi arremessada tenha acontecido, ou seja, perdão, ele vale 1 ponto não. Você tem a oportunidade de fazer um arremesso caso essa cesta tenha sido convertida, 2 arremessos caso essa cesta não tenha sido convertida, ou 3 arremessos caso essa cesta tenha sido cometida atrás da linha dos 3 pontos. Tudo bem? Muito bem. Olha lá, gente. Então são as posições do basquete: o armador, o ala, o pivô, e aí você pode ter na marcação 2 pivôs ou um ala pivô, o ala armador, certo? As pessoas vão variando essa nomenclatura, falar, eu jogo com 2 pivôs, né? Mas se refere àquele ala pivô e ao ala armador. Este modelo aqui é uma marcação por zona. Nós temos 2 tipos de marcação, a individual e a por zona. A por zona nós temos diversas organizações, certo? Essa aqui é uma delas. Eu particularmente prefiro jogar com marcação por zona. E neste caso aqui, nós temos na posição 1 de defesa o armador, na posição 2 o ala, na posição 3 o pivô, por causa dos rebotes, na posição 4 o ala pivô, pela mesma razão, para ganhar os rebotes e interceptar a próxima cesta, são pessoas no geral mais altas, e na posição 5 o ala armador. Olha lá, gente, isso aqui é importantíssimo, porque é talvez uma das principais maneiras de você trazer tática no seu jogo de basquete. Portanto, é bem provável que essa questão caia em nossa avaliação. Nós trabalhamos também com ginásticas, né? Ginásticas desde o começo do ano aí, lá no mês de março fizemos aí os saltos, né? Tivemos a oportunidade de tematizar esta prática corporal em nossa escola. E vocês também compartilharam muitos conhecimentos, né? Muitas pessoas vieram falar para mim que já praticaram ginástica artística, né? Já praticaram aí ginástica na academia. E o que acontece, né? Porque esses 2 exemplos concretamente? Nós temos 2 tipos de ginásticas: as competitivas e as não competitivas. Como as ginásticas elas são muito antigas, o termo ginástica ele tem a sua etimologia do grego, certo? Que significa, em suma, a arte de exercitar o corpo. Então, sempre que alguém fala ginástica, pode estar se referindo ao exercício físico.
A ginástica competitiva são aquelas que acontecem nas Olimpíadas, que tem uma federação e formas de pontuar. Já aquelas que não são competitivas são aquelas praticadas com o contexto da pessoa. Então, por exemplo, eu posso ter uma ginástica laboral nos trabalhos, né, das pessoas, que procura atribuir melhor ergonomia, né, aquele ambiente de trabalho, isto é, a postura das pessoas que passam bastante tempo sentadas, né, e afins. São razões diferentes pelo qual se pratica a ginástica. Então, é importante dizer isso, né, que a ginástica ela engloba em seu termo os exercícios físicos de uma maneira geral. Pessoal, e agora no final, né, do último trimestre, aí nós estávamos tematizando as lutas, né? Tivemos a oportunidade aí de muitos e muitas de vocês compartilharem os seus conhecimentos com lutas. Aqui eu trago a capoeira, que a gente tematizou, certo? E tivemos a oportunidade aí de fazer a roda, algumas turmas, né? A gente fez o pega-pega capoeira, a gente também fez o jogo de roubar o colete, a fita da pessoa após a ginga, né? Então, tematizamos diversas maneiras aí a capoeira. E a capoeira, ela é uma luta genuinamente brasileira que surge e nasce aí junto aos escravos que a utilizavam como método de defesa em suas fugas, né? Então, o termo capoeira, né, refere-se aí à mata baixa, né, e que durante essa luta os golpes eram sempre rasteiros, né, ou de certa maneira voadoras, mas porque os escravos que estavam em rota de fuga estavam numa mata baixa, de mato ralo, abaixados, né? E aí, conforme o texto ao lado, é, era comum que os capitães do mato dissessem, né? Eles nos pegaram na capoeira, ou seja, aquele mato baixo, né? Se referiam ao mato baixo. E essa luta, né, ela é embalada por muito ritmo, porque era a maneira pelo qual os negros tinham para treinar isso, os escravos tinham para treinar isso, certo? E sem que os senhores do engenho, os senhores, enfim, desses escravos percebessem, né? Então era como se fosse um culto, né? Era como se fosse uma brincadeira e tudo mais, mas no fundo eles estavam criando aí uma arte de defesa pessoal sensacional. Então são alguns golpes da capoeira: a armada, o aú, a bênção, certo? A ginga, o martelo, a meia-lua, a tesoura, a negativa. Geralmente golpes que são feitos com a base na ginga, né? Então uma base de luta seria a ginga e aplicados após a ginga conforme aí uma luta normal, né, de defesa pessoal, uma luta qualquer. São instrumentos, então, da capoeira: o berimbau, o atabaque, o pandeiro, o agogô, o cachixi e o reco-reco, que acompanham aí as rodas de capoeira, sempre muito interessante. Nós tratamos também sobre o jiu-jitsu, e essas duas lutas elas foram tematizadas por ter grande difusão no Brasil. Então o jiu-jitsu hoje já é conhecido mundialmente como Brasília Jiu-Jitsu, uma vez que foi aqui onde esta luta teve a sua maior ascensão e a sua maior estruturação. Então ela não é de origem 100% brasileira, no entanto, quando ela chega aqui, ela é entendida e
e estruturada, né, para um grupo de pessoas, certo? Que trazem este conhecimento, né? Então, que é o caso aí do Conde Coma, né? E o Carlos Gracie, né? Que estruturaram aí o jiu-jitsu no Brasil. E é importante dizer que o jiu-jitsu ele deu origem aí ao UFC, né? A nossa Ultimate Fighting Championship, mundialmente conhecida, né? O jiu-jitsu ele pode ser vencido de duas formas, por finalização ou por pontuação. Por isso você tem os árbitros, né? Caso seja por finalização, o adversário que foi finalizado deve dar 3 tapas no ombro, no ombro, na onde for mais fácil da pessoa que está realizando a finalização, ou no tatame, a luta encerrada, e aí vitória do oponente. Também é importante dizer, né, que o jiu-jitsu ele é uma luta de corpo próximo, uma luta rasteira e de proximidade curta, né? Nós temos as lutas de grande proximidade, é o caso, por exemplo, da esgrima, e nós temos aí os combates de média proximidade, sugiro talvez o Muay Thai ou a própria capoeira, e as lutas corpo a corpo de curta proximidade, que é o caso aí do jiu-jitsu, né? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, obrigado por compartilhar com a gente este ano letivo sensacional. Eu espero que vocês tenham aproveitado muito os nossos conhecimentos construídos através das aulas de corpo em movimento. É muito importante que a gente leve estes conhecimentos para todo mundo, uma vez que a nossa cultura ela é uma coisa de um valor imensurável e que vocês têm aí com grande valia, muita destreza e muita prática o conhecimento da nossa cultura. Eu agradeço muito a atenção de vocês e até a próxima. Valeu, pessoal!